Boa noite, queridos companheiros e companheiras, amigos e amigas que nos acompanham nesse momento, na penúltima aula do nosso curso Ética da Solidariedade e Militância. Esse curso faz parte de um programa mais amplo, promovido pela Escola Nacional de Formação do PT e da Fundação Perseu Abramo. O programa chama-se Somos Saberes. Como eu tenho sempre dito, somos saberes no sentido de que nós construímos coletivamente o saber, é na troca, é no intercâmbio, é na luta refletida que nós vamos construindo o nosso saber. Nesta penúltima aula, desta segunda-feira, nós teremos um tema muito importante para a gente conversar. É sobre exatamente a relação da solidariedade com a militância, a relação entre a nossa dedicação, nossa entrega a uma solidariedade, que tipo de solidariedade é essa, qual é a marca da nossa solidariedade, como consequência da nossa militância, e, ao mesmo tempo, a necessidade que nós temos de fazer o Estado cumprir o seu papel. Para esse tema muito importante na nossa vida, nós temos duas convidadas muito especiais. Uma delas é a professora Eliane Martins. A Eliane Martins é do Rio Grande do Sul, é militante, uma das dirigentes de um importante movimento urbano nosso, chamado Movimento de Trabalhadores por Direitos. É um movimento que elabora, que está muito presente, que está tendo um grande papel na nossa campanha de solidariedade. Ela é coordenadora político-pedagógica da Escola Florestan Fernandes, que é a Escola Nacional da Via Campesina, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Ela é formada em História e mestre e doutora em Sociologia. Eliana, agradeço muitíssimo a sua disponibilidade em estar com a gente e partilhar conosco hoje o teu acúmulo de experiência e de sabedoria. E também temos conosco a professora Márcia Lopes. A Márcia é ex-ministra do governo Lula, trabalhou em dobradinha com o Patrus na implantação dos principais programas que nós tivemos no Ministério do Desenvolvimento Social durante os governos Lula e Dilma. Ela é formada também em Serviço Social e mestra em Serviço Social pela PUC de São Paulo. Foi secretária de Assistência Social, de Serviço Social na Prefeitura de Londrina, foi vereadora e depois foi secretária nacional de Assistência Social, depois ministra, como eu já disse, e atualmente é consultora de vários órgãos das Nações Unidas, da FAO principalmente, mas também do Unicef e do PNUD. E ela faz parte da coordenação da Frente Nacional pelo SUAS e Seguridade Social. Quero lembrar a todos que na próxima segunda-feira nós encerramos o nosso ciclo com a palestra, com a presença do nosso querido professor, doutor, teólogo Leonardo Boff, que vai nos falar sobre a questão da transição ecológica no pós-pandemia e o papel, a presença e a necessidade da solidariedade nesse contexto dificílimo que nós estamos atravessando. Então, nós agora, antes de começarmos passando a palavra para a Eliane, nós vamos ver um vídeo, parte da nossa mística de hoje, que tem uma música composta pelo nosso querido companheiro Zé Pinto, um compositor popular, de muita presença nos movimentos sociais, e esse vídeo fala da nossa campanha nacional de solidariedade e, particularmente, de um programa muito ativo dentro da nossa campanha, da Periferia Viva. Eu peço para o Davi que rode e que vocês curtam esse vídeo para iniciar nosso programa de hoje. Vamos precisar de todo mundo, a campanha já está lançada, Aliança Campo e Cidade, viva a nossa classe organizada. Solidariedade faz brotar valores,
que o capitalismo não cultiva. Se a gente reparte daquilo que temos, vê em cada gesto a utopia. Vamos precisar de todo mundo, a campanha já está lançada. Aliança Campo e Cidade, viva nossa classe organizada. Muitas vezes estão faltando pão, muito pão sobrando em poucas mesas. Mas a periferia viva contra o vírus, a partilha vence a avareza. Mas a periferia viva contra o vírus, a partilha vence a avareza. Vamos precisar de todo mundo, a campanha já está lançada. Aliança Campo e Cidade, viva nossa classe organizada. Vamos precisar de todo mundo, vamos precisar de todo mundo, vamos precisar de todo mundo. A campanha já está lançada. Essa é a nossa campanha, esse é o espírito da nossa campanha, e é sobre essa solidariedade, então, que eu passo agora a palavra para a nossa querida Eliane. Com você, Eliane, e elas vão provocando uma conversa entre nós aqui agora, como se estivéssemos, e todos estamos em uma sala, então sintam-se visitados pela Eliane e pela Márcia. Obrigada, Gilberto, uma boa noite para você, para nós todos, para a Márcia. É um prazer estar aqui, agradeço o convite para esse momento da série de cursos Somos Saberes, né? Eu acho que é uma discussão muito rica, e o tema da solidariedade, ele está no centro do debate da conjuntura nacional. Como sempre esteve, esse e todos os temas, enfim, da política, são temas em disputa na sociedade. E nós vivemos a questão da solidariedade também nesse sentido. Então, ela é vista, construída pelo campo progressista, pela esquerda, com uma ótica, e ela é também disputada e construída pela direita sobre outra perspectiva. Então, um pouco esses primeiros elementos que a gente quer compartilhar nesse debate da ética da solidariedade na nossa atual conjuntura e no trabalho que estamos fazendo diante da crise que vivemos, né, uma crise profunda na sociedade brasileira, que já estava anterior à pandemia, mas que com a pandemia se agrava, se aprofunda, como todos nós estamos acompanhando. Se nós pararmos para pensar sobre o tema da solidariedade na formação do povo brasileiro, nós vamos perceber que ela é um pilar estrutural da nossa sobrevivência histórica. Nós, quando vivíamos no trabalho escravo, basicamente um de cada lado do continente africano, chegamos aqui, como que a gente conseguiu sobreviver diante de tanta violência, de tanto sofrimento? Nós tivemos muito que aprender a desenvolver, como diria Paulo Freire, uma tecnologia, uma ciência da sobrevivência. E nessa ciência é a solidariedade, é a empatia, é eu me tocar com o outro, com a outra, pela vida do outro, da outra. E isso atravessou toda a nossa história. Nós vamos sair do trabalho escravo, vamos entrar no trabalho livre com essa massa humana sem absolutamente nada. Como sobrevivemos? Como que nós saímos do campo e entramos para as cidades sem absolutamente reforma agrária, reforma urbana, sem indenizações, sem nada? Estamos vivos até hoje, insistentemente vivos, porque nós aprendemos um esquema coletivo de viver. Lá nos finais do século XIX, entramos século XX adentro com isso, nós inventamos as caixas de auxílio mútuo. Ou seja, nós juntávamos o pouco dinheiro que tínhamos, fazíamos um esforço imenso para comprar alforria, para tentar um remédio, para conseguir uma casa, para conseguir, inclusive, enterrar os nossos próprios mortos. Nós tivemos que nos organizar e sermos muito solidários. E aí o Brasil adentra o século XX com a urbanização e a industrialização, e nós inventamos uma industrialização sem cidade, sem urbanidade. E quem inventa a cidade? Quem vai construir essa urbanidade? São homens e mulheres que vêm do campo, de novo, sem absolutamente ou quase nada. E com esse quase nada nós puxamos cano de água, cano de luz, nós inventamos ruas, nós brigamos pelo ônibus, nós tivemos que fazer tudo coletivamente no Brasil.
A nossa construção enquanto povo é uma construção baseada nessa necessidade concreta de se ajudar, de olhar uns para os outros e enxergar que eu preciso olhar para os filhos dessa minha vizinha. Eu preciso emprestar o meu endereço para o meu vizinho conseguir fazer uma ficha de emprego. Então, nós temos isso na nossa Constituição. O detalhe é que nos últimos anos, talvez desde a primeira onda neoliberal dos anos 90, e a segunda onda que vem agora, então, a partir do golpe, sobretudo de 2016, os valores liberais, eles digamos assim, eles se sobrepuseram sobre esses valores nossos históricos, que, por sinal, foram muito desenvolvidos nos anos 70, nos anos 80, durante a própria ditadura militar. A resistência que aconteceu à ditadura foi uma resistência organizada nos bastidores, com uma esquerda que teve que se organizar com o povo nas comunidades de base, teve que inventar 1000 formas de se relacionar com a luta com o povo, enfim, e desencadeou no que a gente viveu nos anos 70 e nos anos 80. Tudo muito enraizado, tudo muito construído de baixo para cima. E nós vivemos, então, nos últimos anos, um enfraquecimento disso e um fortalecimento destas ideias liberais do individualismo, do empreenda-se, de você faz o seu percurso, do meritocratismo, de toda uma espécie de uma fadiga liberal por consumir, por adquirir, por crescer, por aparecer, por 1000 coisas que deixou uma classe trabalhadora em frangalhos, que é o que nós somos hoje. Em frangalhos em vários sentidos, de tanto trabalhar, por uma jornada extenuante, por uma condição de vida esvaziada de sentido, porque vamos combinar, ninguém consegue ser feliz por muito tempo comprando bugigangas e enchendo a casa de coisas. Nós somos humanos, nós somos de outra matéria. O capitalismo não preenche esses buracos com coisas, ele tenta, e tenta com cada vez mais coisas, mas nós precisamos muito mais. Então, antes da pandemia, nós já éramos uma sociedade adoentada, nós já estávamos num surto de depressão, nós já estávamos com uma população obesa e desnutrida, nós já estávamos numa crise muito violenta. A pandemia faz com que isso exploda, né? A gente, então, não tem mais como não enxergar tudo isso por conta da gravidade do problema. E aí a solidariedade, ela emerge em 1, 2 semanas de quarentena. Uma parte importante do nosso povo não tinha mais comida, porque uma parte da nossa classe trabalhadora precisa sair de manhã, trabalhar o dia inteiro para comer à noite. E se você não pode mais fazer esse circuito, significa que à noite a sua geladeira estará vazia. E nós, militantes, enfim, tivemos que nos reorientar completamente e rapidamente nos termos da solidariedade. E aqui nós nos deparamos imediatamente também com a direita agindo, e inventando suas mega doações, o Banco Itaú com R$1 bilhão, mas teve um lucro de 25, então é uma pequena ninharia. Nós vemos todos os dias no Jornal Nacional a Solidariedade SA, e nós temos completa noção do que isto significa. Significa um histórico processo de silenciamento do povo. É uma solidariedade que requer que o outro não seja sujeito do seu processo. O outro é alguém que recebe e fica quieto, é passivo no processo. E deve ser passivo porque esta é a lógica de um sistema que precisa que a força de trabalho brasileira e global, enfim, se torne o mais passiva possível, seja na frente da TV, seja na frente do celular, seja na frente do mundo político acontecendo à sua volta. E ele é educado para não participar. E esta solidariedade da direita, ela alimenta isso, este silenciamento, esta forma de não envolvimento, de não participação, em que você não é sujeito da sua própria defesa, da sua própria organização, da sua própria luta para ficar vivo. Você recebe algo e espera um milagre, espera um fato que vai acontecer na conjuntura. E a nossa lógica é exatamente inversa. Nós precisamos trazer a solidariedade, que é essa concreta, da ação dos alimentos, da ação da informação correta sobre o que é esta pandemia, que esta pandemia é real,
não dá para negá-la como faz o governo, o negacionismo da ciência, do que significa isso, que a saúde, o Ministério da Saúde, tudo isso é um engodo. Não, não é. Então, a solidariedade também dá informação que é vida, entender que quanto mais corre essa pandemia, mais a classe trabalhadora mais empobrecida estará no caminho de um genocídio. Então, a nossa perspectiva, a nossa concepção de solidariedade traz a dimensão orgânica. Nós não podemos trabalhar com coisas e informações ou cesta básica. Tudo isso é muito importante, mas tudo isso precisa caminhar junto com um processo de diálogo, de encontro, de criação de vínculos com a classe trabalhadora. E isto, quem faz é militante. É militante com consciência crítica que se dispõe a fazer um trabalho nestas condições, com muito cuidado, com todo um protocolo de segurança. Ninguém aqui está propondo ações de qualquer jeito, de qualquer modo, sem organização, sem planejamento, sem respeito às medidas de segurança que precisamos ter, porque nem queremos nos contaminar, muito menos levar a contaminação para as pessoas. Por isso, muita responsabilidade nas ações, uma dimensão concreta de que ela não é algo episódico. Infelizmente, gente, essa pandemia e essa crise não vão se concluir daqui a um mês. Nós estamos ainda subindo nessa curva, portanto, nós temos que nos preparar para algo que vai nos levar um ano de trabalho e muito mais. E nesse momento, e com isso eu quero depois passar a bola aqui para a Márcia, nós estamos vivendo uma coisa muito interessante, porque o mundo e tudo isso é uma grande contradição, as contradições estão em todas as questões, né? A contradição é que justamente agora, no meio dessa crise desse tamanho, as pessoas estão mais abertas para nos escutar, nós militantes, nós de esquerda, o que há 3 meses, 2 meses atrás não acontecia. Nós éramos rechaçados nos territórios, nos trabalhos de base, nós íamos pontualmente nos nossos contatos, agora não. É claro que o nosso povo está com muitas dúvidas, houve um pastor que diz, não, gente, não vai acontecer nada disso, isso é dos comunistas, enfim, tem todas essas loucuras, fake news no meio, mas tem muita porta aberta, e é esta porta aberta que nós estamos chamando a atenção aqui, que é a porta aberta que a solidariedade abre, mas junto nós temos que plantar as sementes da organização, da retomada de um trabalho de base sério, permanente, fluido, generoso, habilidoso, que saiba dialogar com as pessoas, considerando a sua realidade. Porque, Márcia Lopes, minha cara, o que nós não temos, infelizmente, nessa grande massa popular fora do mundo dos direitos, é a noção de direito. A noção de direito é uma coisa muito distante, é um privilégio, as pessoas têm vergonha de precisar de R$600, ainda é muito forte essa marca de que Bolsa Família, essas coisas é para quem não trabalha, para quem é vagabundo. Então, nós ainda temos muito trabalho para que uma ideia de Estado e de direitos sociais, coletivos, universais, sejam efetivados no nosso país. E você tem uma longa história nessa caminhada, né? Pode também nos ajudar um pouco a pensar sobre isso e enfrentar esse desafio que é tremendo. Que bom te ouvir, Eliane. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a Escola Nacional de Formação, a Secretaria Nacional de Formação, Fundação Perseu Abramo, você, Gilberto, mediando esse debate de um tema tão candente, né? Como você mesmo disse, né? Agora, neste momento da pandemia, né, tem aflorado cada vez mais temas que foram banalizados, não é? E que nós, intelectuais, militantes, educadores populares, as mulheres, né, há muito tempo tem pautado temas, não é, como esse, como da solidariedade, como a ética, como o valor da vida, não é, como o sentido de pertencimento do ponto de vista da dignidade humana, não é, a nossa capacidade de olhar
a nossa construção histórica, de olhar de onde nós viemos, como nós chegamos até aqui, não é? Isso tudo é sempre muito banalizado, muito desqualificado, não é? E agora mais ainda por esse ultra-neoliberalismo, como estamos chamando. E a gente vai tendo que aprender, inclusive, não é, a conceituar de novo um sistema que tem desde a sua história, das origens, não é, enfim, do mundo, né, nos feito acreditar que era preciso ter essa divisão, que era preciso e que é natural, e que é normal, não é, que na sociedade, no mundo e na humanidade, uns possam viver, uns possam acessar o direito, acessar a produção, acessar a inteligência, e uma grande massa, né, tem que se convencer que a ela ficam as migalhas, não é? Então, acho que você já trouxe, não é? E esses dias, pensando um pouco nesse tema, eu me perguntava se nós vamos lá na Idade Média, no surgimento da solidariedade, que vem depois, não é, para a construção, a partir do assalariamento, né, da classe trabalhadora, que essa própria classe, como você disse, cria a sua forma de contribuição, de partilha, as caixas de pensões, que nós conhecemos aqui no Brasil, né? E que o tempo todo essa relação onde o Estado, onde uma elite, onde o poder dominante se apropria das próprias iniciativas de organização, de leitura da realidade, de modos de pensar a vida que a classe trabalhadora foi fazendo, né, nesse enfrentamento. Os vários grupos, as várias identidades, os vários territórios. Isso no mundo inteiro nós vamos encontrar, né? Quando a gente lê todos os grandes teóricos, intelectuais, né, pensadores, nós vamos ver que essa contradição, né, e essa compreensão de como a solidariedade, na perspectiva de classe, né, traz também uma armadilha para nós, né? E acho que essa compreensão que você traz, né, da vivência da população, da forma de se organizar, da forma de partilhar, ela foi apropriada em algum momento pelo Estado, inclusive no sentido de pensar a ideia da seguridade social e da proteção, porque era necessário, né? Havia uma ameaça de funcionamento do próprio Estado. Então, a face humanista do Estado, vez por outra, ela vai aparecendo, não é? Ciclicamente, ela vai aparecendo. E nós vamos vivenciando momentos que parecem ser de conquistas da classe trabalhadora, mas que, na verdade, vai se transformando no entendimento e na tradução de mais um mecanismo, não é, de reprodução dos valores do capitalismo, do mercado, não é, daquilo que sempre tentaram nos impingir, não é? Nós vivemos, você não sei exatamente, mas talvez tenha vivido, não é? Quantas campanhas nós vivemos na infância, Ouro para o Bem do Brasil, Brasil ame ou deixe, foram sempre tentativas, né, de fazer com que a gente entendesse que era preciso aceitar a concentração da riqueza, aceitar o poder, né, no interesse só de uma classe. Então, nesse sentido, também, quando você traz a solidariedade, né, para valores democráticos, para valores de vida, né, surge o sentido, lamentavelmente, não é, mas surge, porque sempre tem um mecanismo novo, da filantropia. Então, o tema da filantropia, ele vai aparecer exatamente pela apropriação de quem tem poder, de quem tem dinheiro, de quem é proprietário, não é? E aí os grandes senhores que se colocam como os doadores, não é? Como os padrinhos, como os patronos, não é? Então surge a própria questão depois da Segunda Guerra Mundial, né? Onde as damas de caridade, depois as primeiras damas, assumindo para si essa tarefa oficial de ter dó dos pobres, não é? De ter que realizar atividades, campanhas
para distribuir aos pobres, né? E que essa era uma realidade imutável, essa era uma realidade inquestionável. E eu penso que isso é muito importante, que neste momento, e essa pandemia está nos dando, né, de novo a oportunidade, porque ela está, como você bem disse, escancarando. Quando a gente viu, logo no início da pandemia, uns 15, 20 dias depois, nós começamos a observar quando a esquerda, quando os partidos de esquerda, quando os movimentos sociais começaram a pressionar que o Estado haveria de criar, não é, mecanismos de acesso à renda à população, não é? Nós começamos a ver a mídia, inclusive, admirada com o número de famílias que poderiam vir a receber um auxílio emergencial, né, dada a dimensão dos números que estavam aparecendo, né? E eu tive a oportunidade, inclusive, de falar com um dos comentaristas de uma televisão, e eu disse, olha, o cadastro único, nós começamos a refazer o cadastro único, a criar uma base ativa de dados, quando nós chegamos no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e criar uma base de dados que dava o cruzamento das informações, porque, historicamente, nós tínhamos programas sociais do governo federal, pontuais, assistemáticos, que a cada dezembro acabava, no outro ano tinha que se começar de novo, porque tinha que votar um outro orçamento. E eu me lembro que o presidente Lula dizia, nós temos que dar visibilidade, nós temos que saber os números desse país, nós temos que andar, rodar o país e saber quantos somos, onde estamos, quem são as mulheres que sofrem de violência, quem são as crianças que estão fora da escola, que não têm vacina, quantas famílias não têm energia, quantas famílias não têm renda, onde estão os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, como as cidades de fronteira se organizam. E foi assim que a gente começou, né, a partir de uma gambiarra que existia do cadastro único, como o próprio presidente da Caixa Econômica nos falou, nós temos uma gambiarra, nós não temos um cadastro único, onde todas as famílias são inseridas, e a gente pode, assim, ter uma visão do Brasil inteiro. E foi assim, né, que a gente chegou hoje a 29 milhões de famílias no cadastro único. Nós tínhamos, de fato, a saída de milhões de famílias, né? E hoje, a partir de 2016, nós estamos vendo esse retorno por conta da renda, por conta da condição de vida dessas famílias. Então, eu só quero dizer, depois eu volto, né, nisso, a falar em que medida, né, essa grande fotografia do Brasil poderia e pode, né, ser um instrumento fundamental de conhecimento, de denúncia, de resistência, de organização, porque é isso que nós precisamos. Né? Assim como você falou, nós resistimos até agora, nós vivemos até agora. Né? Eu tive a possibilidade de estar na África, em alguns países, né? E onde, conversando com as autoridades, eles diziam, aqui não tinha fome. Senegal, Gana, Congo, Etiópia, a fome veio com a colonização, não é? A fome veio quando os colonizadores chegaram e tiraram do povo, da terra, não é? Das riquezas dos países, a condição, não é? de vida digna da população daquele país. Não é? E nós sabemos o que hoje se transformou. E por isso a África, não há dúvida, não é? Ela está sendo hoje objeto de interesse e já da presença, não é? Dos grandes países desenvolvidos, porque eles sabem que lá tem riqueza, tem mão de obra, tem gente que vai se submeter de novo, né, a esse processo de reprodução, né, dessa contradição tão pesada entre capital e trabalho. Então, nesse sentido, né, é preciso que a gente tenha a consciência e faça, inclusive, uma leitura crítica de que solidariedade nós estamos falando. Né? É aquela solidariedade de classe em que analisa, avalia, olha para a sua história, né, e não se conforma com os indicadores, com a situação, não é, com a leitura que o mercado faz,
né, que o liberalismo, o tempo todo, o neoliberalismo, o ultraliberalismo, vai criando mecanismos, né, onde as populações, os segmentos, têm que cada vez mais se sentir, né, atendidos no sentido da filantropia e do assistencialismo. Né? Quer dizer, aí o assistencialismo também surge no momento em que o Estado, quando ele começa a ver, né, a grandeza, a dimensão dos resultados, né, do desemprego, da pobreza, da fome, da miséria, do não espaço social, em que do grande tema da mobilidade urbana, da ocupação das cidades, né, da forma como as cidades foram sendo organizadas, sempre enxotando, sempre afastando a população mais pobre, né, do seu local de moradia, para os morros, né, para as periferias, para lugares muito longe da cidade. Né? Eu fui secretária aqui em Londrina em 93, e eu me lembro, nós temos aqui 8 distritos rurais, que as pessoas caminhavam a pé 20, 30 quilômetros em busca de um pedido de uma receita médica, ou da necessidade de um óculos, ou de uma cesta básica, porque naquela época, tudo que era para os pobres estava na assistência social. Depois a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco como é que a gente conquistou, né, esse lugar na Constituição brasileira do ponto de vista de um sistema de proteção social. Mas aí o Estado, né, vendo isso, ele vai, mais uma vez, se desresponsabilizando e transferindo para a sociedade civil a responsabilidade em assegurar aquilo que nós sempre defendemos como direito. E aí muito essa contradição entre a solidariedade social assumida pelo setor privado, pelas empresas, que em troca da filantropia, não é, pedem isenção de impostos, pedem a redução de impostos, não é? Então, ele, como você mesmo deu aí um exemplo, né, do montante que é você ter uma ação de chamada, né, de solidariedade ou de filantropia e ter aí a condição, né, de fato, de poder se locupletar, inclusive em razão desta vida de sofrimento de tantos milhões, no caso do Brasil, de brasileiros e brasileiras. Bom, antes da Eliana retomar, eu vou passar para vocês já algumas participações. Nossa conversa está ótima, está muito animada. Estamos sendo seguidos através da TV PT, do canal que nós queremos agradecer muito, DCN, a Fórum, o 247, ainda as redes sociais do nosso querido Fernando Haddad, da nossa presidenta Dilma. Estamos sendo seguidos por gente do Pará, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, da nossa querida Paraíba, de Santa Catarina, da Bahia, de São Paulo, do Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte. E aqui, Eliana, eu vou jogar algumas questões que vocês podem ir levando em conta na fala de vocês. O Carlos Roberto de Oliveira diz: esse momento de pandemia pode tornar mais forte o conservadorismo diante das políticas sociais? A Lenir de Assis, lá de Londrina. Olá, Gilberto, que bom participar com vocês desse evento tão importante. A fala da Eliane nos move para fazer mais do que fazemos. Ouvir a Márcia é sempre uma grande honra. Abraço, muito obrigado, querida Lenir. A Paula Ligazaki, claro e oportuno o encontro de vocês nesse momento. Muito obrigado, Paula, querida. A Edna Vergara, ética e solidariedade, temas importantes que precisam ser adensados. Aparecida Macedo, muito boa a abordagem e pertinente o assunto. E Roque Furtado, sem dados confiáveis, não podemos criar projetos de políticas públicas. E, finalmente, por enquanto, a Juliana Jukowski, perfeita a colocação da Márcia. Então, nessa dinâmica, lembrando que na segunda-feira que vem, teremos aqui o nosso querido Leonardo Boff para falar da transição ecológica no pós-pandemia e da solidariedade. Eu devolvo a palavra, então, para a nossa querida Eliane. Então, seguindo aqui nesse raciocínio que estamos construindo
compreendendo a solidariedade dentro do campo da luta de classes. Quando a gente pensa nessa chave, necessariamente nós estamos tendo que retomar um conjunto de leituras muito importantes, muito caras para a esquerda. A luta de classes, que a gente, a grosso modo, aqui pode resumir entre capital e trabalho, com todas as suas variações e frações, enfim, é algo que foi sendo tão naturalizado, tão dito como algo imexível, algo que está dado. E no campo da esquerda, isso nos complica muito a vida, porque isso mexe com o campo das esperanças, dos sonhos, das utopias, dos projetos políticos estratégicos. Porque se está dado que na luta de classes a esquerda fez suas tentativas, tentou suas revoluções, elas foram frustrantes. Olha aí, o PT assumiu, governou o Brasil, quebrou o Brasil, não deu certo, etc. Essas narrativas organizadas pela direita, elas produzem um efeito de desânimo, de desalento, de falta de perspectiva organizativa. Por que eu vou organizar a classe trabalhadora? Por que eu vou puxar um movimento sindical forte, combativo? Se as coisas são como são, estão dadas, se nós somos derrotados. Então, esta narrativa organizada pela direita, nós também temos que desmontá-la, desconstruí-la, porque se nós não construirmos uma outra narrativa que dê sentido a tudo isso, sentido à organização, sentido à solidariedade, sentido à luta popular, sentido à defesa de um Estado democrático, sentido à luta pela democracia, a gente não consegue trazer um novo ânimo, uma nova capacidade de força de luta para a classe trabalhadora. E aí nós vamos nos fragilizando muito, nós vamos perdendo força, e quanto mais perdermos força, aí, Carlos, Roberto, a pandemia, ela ajuda o mundo da direita, ela ajuda a criar mais confusão, mais caos, porque nós, esquerda, precisamos nos colocar num outro patamar. Nós precisamos nos reorganizar enquanto um projeto estratégico. Nós temos que fazer uma recombinação do jogo. Nós temos que aprofundar as disputas institucionais, nós temos que seguir a batalha democrática pelas eleições, elegendo do vereador ao presidente da República, mas nós também temos que organizar o nosso povo. Nós não podemos participar da eleição e ir para casa. Nós não podemos assistir o jogo da arquibancada, o jogo da luta de classes, de como e quem fica com a riqueza do trabalho, quem e como compartilha a riqueza produzida socialmente. Esta riqueza só vai ser distribuída com justiça se o povo, se a classe trabalhadora entrar no jogo da luta de classes. Aí tem que descer da arquibancada. E só vai descer da arquibancada e entrar no jogo se tiver organização, se tiver sentido, se tiver um trabalho constante, demorado, pesado, dedicado, mas que requer, a partir dessa estratégia, uma intervenção lá na base, lá no território onde moramos, lá no território onde trabalhamos, lá no território onde estudamos. Em todos os territórios sociais, nós temos uma intervenção a ser construída, a ser desenvolvida, mas nós precisamos colar isso num sentido maior. Eu preciso colocar esse monte de riachos que estão desabrochando aí para dentro de uma estratégia comum. Isso nos fortalece, isso nos coloca num outro patamar da luta contra o inimigo, porque não basta, apesar de que isso é muito importante, nós tirarmos o Bolsonaro do poder, porque ele está nos levando efetivamente para um caminho de genocídio. O caminho do fascismo é o caminho da eliminação de uma parte do povo que ele entende como seus inimigos. E essa parte é nós, é a esquerda, é os pobres, é os negros, é as mulheres, é os gays, é os índios, é os quilombolas. Isso é dito, já foi dito e redito, e agora isso se acelera para uma coisa ainda mais agressiva, ainda mais violenta. Mas isso é importante, fundamental, talvez seja o ponto número 1 da nossa conjuntura, mas nós também precisamos disputar os rumos do Brasil. Para onde vamos? O que nós queremos ser? Nós queremos ser uma colônia?
uma colônia dependente, uma colônia que fica copiando, fazendo cópia barata do que o primeiro mundo desenvolve e que manda para nós fazer aqui a quinta roda da carroça? Nós somos isso, nós nascemos, não é possível que um país com essa riqueza, com essa diversidade, com esse clima, com esse solo fértil, com essa capacidade imaginativa, criativa, com esse povo hábil, que com qualquer recurso se desenvolve, inventa coisas incríveis, com essa base tecnológica que nós temos, com essa ciência que nós já temos no Brasil, com esse parque industrial que a gente já tem, com um campo energético incrível, tanto de hidrelétrica como também de petróleo, enfim, estatais, bancos públicos, nós temos uma máquina toda a serviço de mandar a riqueza embora. E mantendo aqui uma desigualdade estúpida, que com essa pandemia agora ela é assim. Como podemos suportar viver nesse nível de desigualdade social? Como podemos suportar, aceitar que nós temos que nos defender de uma crise, de uma pandemia, de um vírus, e que metade da população não tem como fazer isso, porque sequer tem uma casa decente e uma outra parte sequer tem água, quando a coisa mais importante é a gente se higienizar, se manter minimamente em condições de higiene. Não tem água, mas não tem que não tem água lá no Brasil profundo, não tem água aqui no Rio de Janeiro, não tem água na Rocinha, não tem água aqui no Vidigal, não tem água aqui em São Paulo, aqui nos centros urbanos, onde está esta riqueza, amplamente desigual. Então, quando eu estou falando dessas dimensões todas, né, um pouco misturada, mas é para dizer que a gente precisa encontrar essa dimensão do horizonte, da luta grande, da luta principal, que é essa luta contra a classe dominante. O Bolsonaro e toda essa situação que ele envolve com essa burguesia toda, eles, contudo, eles têm uma unidade na questão econômica que é impressionante, que é mortífera para nós, classe trabalhadora, que é rasgar nossos direitos, que é arrancar o que sobra da nossa Constituição, que nem tinha se efetivado ainda. Nós somos testemunhas de que nós conhecemos, na verdade, nós começamos a desenvolver um sistema único de assistência social agora, e quando ele começou a ficar em pé, ainda não estava bem em pé, ele já está ruindo. Olha o SUS, 30 anos, está aí, esfarrapado. Então, a burguesia brasileira, ela é antinacional, ela é antipopular, ela é antidemocrática. O nosso companheiro Florestan Fernandes já nos explicou isso lá nos anos 70, 80, e não mudou de lá para cá. Então, as reformas nacionais, democráticas, elas serão feitas ou pela classe trabalhadora ou não serão feitas. Não há reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária, reforma política que não vai acontecer se não for feita pela classe trabalhadora. E é isso que eu quero chamar a atenção para os desafios organizativos que isso requer de todos nós, de todo o campo progressista, de toda a esquerda brasileira. Uma retomada profunda dos processos de revinculação com a classe. Nós precisamos constituir força, muita força, para nós conseguirmos desenvolver e puxar o destino do Brasil para resolver os nossos problemas, os problemas concretos da vida, e não a geração de lucro que vai embora, que vai para banco, para banqueiro, que vai para multinacional, que vai parar, sabe Deus onde. Então, esses desafios, a solidariedade hoje, ela é essa contradição, porque nós estamos no meio de uma situação que, em tese, a gente não pode se reunir, mas estamos nos reunindo, estamos conversando, estamos na internet, estamos falando uns com os outros, estamos em contato, estamos fazendo milhões de coisas, estamos tendo que nos reaprender. Então, eu quero chamar a atenção também para essa dimensão da solidariedade, como esse movimento também vigoroso de protestar contra esse estado de coisas que o mercado nos trouxe até aqui, que o bolsonarismo nos propõe. Esse estado de descartabilidade, de que uma parte não importa. A solidariedade é um protesto, é a negação disso, é a negação concreta disso, é a defesa prática da vida, de novos valores sobre outras bases. Não basta só ficarmos vivos, embora isso seja muito importante,
Mas que vida queremos? Queremos voltar para aquela vida antes da pandemia? Trabalhar 14 horas por dia, ganhar R$1.000? Aquela vida também não era vida. Esta vida com uma doença mortífera também não é vida. Portanto, é uma outra vida, nós temos que falar de futuro, nós temos que falar de esperança, nós temos que falar de uma outra lógica de viver. E nós temos tudo para isso. Então, esta dimensão também da solidariedade como uma força, como uma mística, como uma capacidade de retomar um debate de futuro. E isso inclui, cara Márcia, que Estado esse futuro, que Estado nós vamos ter que construir? Muito bem, Eliana, belíssima intervenção. Márcia, só um minutinho. Eu vou dialogando com os nossos companheiros também que estão mandando as questões. E olha, mais gente do Brasil está nos acompanhando. Entrou aqui Sergipe, Goiás, Distrito Federal. Estamos cobrindo o país. A Andréia Almeida está dizendo grande, Márcia Lopes, ela é baixinha, mas é grande. O Fabrício Pontes de Souza, que diálogo maravilhoso. A Natalina Ribeiro, suspeita. Ótimo debate. Nesse contexto de pandemia e disseminação do ódio, a solidariedade não pode ser uma forma de resistência, a Eliana já abordou isso agora, e de fortalecer a organização da população para sua sobrevivência e luta por direitos. O Herbert Carvalho também está elogiando o debate de vocês, lá da Bahia. A Mari Clopes, debate mais que necessário, Mari Clopes é uma sigla. A Regina Queiroz, fale um pouco sobre a solidariedade que vai além do concreto, por exemplo, alimentos, etc. Como prestar solidariedade nos aspectos subjetivos também. O Pedro Contígio, companheiro nosso de Brasília, parabéns pelo evento. Precisamos multiplicar eventos com essa riqueza de informações e reflexões. Obrigado, Eliane e Márcia. O Nelson Brumota, entendo que articular solidariedade classista deve ser o nosso princípio. Um desafio nosso e colocar isso nos nossos programas de governo para disputar as eleições e ganhar as eleições. Chibaka Melo, o diálogo mostrando que a pressão para abrir a quarentena sem ter uma segurança não é a forma de mostrar que é possível uma outra sociedade de maior divisão dos meios de produção. E, finalmente, a Diva Rosa. Parabéns por essa live. Sempre bom ouvir pessoas sérias e comprometidas com a democracia. A bola está com a senhora, dona Márcia. Muito obrigada. Que bom. Gente do Brasil inteiro aí, né? Muitos trabalhadores e usuários do Sistema Único de Assistência Social, das políticas públicas, militantes. É isso mesmo. Acho que esse é um momento muito dramático da vida brasileira e que nós, né, também temos criado muitas oportunidades de diálogos, de trocas, de aprendizados. Eu não tenho dúvida que o pós-pandemia será muito, muito diferente deste. Não pela pressão, mas por uma nova consciência. Eu sempre procuro ver o copo meio cheio. Então, eu sou sempre muito otimista, indignada com a realidade, né, com o comando do país, com um país que não tem comando, mas também apostando nisso, Eliane, que você já contou nessa trajetória, né, e que agora, claro, a gente precisa retomar, encarar com muita maturidade as nossas diferenças, inclusive do campo democrático, não é? E construir aquilo que será, não é, sem dúvida, um novo padrão de sociabilidade, uma nova relação com a política, com as políticas públicas, entre Estado e sociedade, não é? E eu me lembro que nos últimos anos, de uma disciplina que eu dava na universidade, eu gostava muito sempre de começar, antes um pouco da Constituição brasileira, mas de falar da emergência dos movimentos sociais na década de 70. O que foi isso? Foi exatamente aquela década em que as mulheres foram para as ruas, em que os trabalhadores foram se organizar nos sindicatos, em que a igreja, não é, resolveu dizer que estava, não é, construindo, pela construção da teologia da libertação, uma igreja renovada, em que os jovens foram dizer que tinham direito à universidade, em que os trabalhadores foram construir, nós todos fomos construir o SUS,
fomos construir o Estatuto da Criança e Adolescente, fomos debater o acesso à terra, nós tínhamos bandeiras onde todos lutavam em torno delas. Isso eu acho fundamental. A gente pensa um pouco em que nós temos identidades, nós temos movimentos identitários importantes, nós temos políticas setoriais, transversais, mas mais do que nunca, me parece que o futuro pode ser ressignificado com as bandeiras essenciais, né, de uma nova sociabilidade, de uma nova troca, de uma nova partilha, né, de uma nova compreensão da vida em si. E aí eu penso que, quem sabe, essa década, né, depois da pandemia, será uma década que daqui a alguns anos nós vamos dizer que nós somos capazes de construir, né, novas referências, novos caminhos, a partir desta compreensão, e nós só vamos ressignificar ou reconstruir ou entender melhor os sentidos das coisas se a gente conversar, se a gente estudar, se a gente ler. Né? Isso está acontecendo. Quanta gente construindo, escrevendo, quantos movimentos, não é? se reunindo, isso é fundamental. E reunindo virtualmente mesmo. Nós chegamos à Constituição, a partir dessa década, a Constituição de 88, ela foi resultado disso, desse movimento da sociedade civil, desse movimento da esquerda, desse movimento, né, de quem foi violentamente torturado, de quem foi exilado, de quem foi morto por defender a democracia, a justiça e os direitos. E aí, a Constituição de 88, né, tem um valor fundamental. Nós temos que ler a Constituição cada dia, ler o artigo 6º da Constituição, que trata dos direitos, ler o capítulo da ordem social, que começa tratando da Seguridade Social brasileira, com a saúde, previdência e assistência social. Né? Ler tudo aquilo que vem, não é, como estruturação das políticas públicas. E aí, sem dúvida, a minha experiência maior foi, ultimamente, no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com a grande responsabilidade, não é, de fazer valer o que estava na Constituição e na Lei Orgânica da Assistência Social, rompendo com o assistencialismo, com o sentido filantrópico mais pejorativo, com essa desresponsabilização do Estado, não é? E participando da construção do sistema de proteção social brasileiro, com um sistema único de assistência social, olhando para o SUS, olhando a experiência do SUS, como é que o SUS espalhou serviços que eram uniformes, como a unidade básica de saúde, que tinha uma hierarquia nos serviços oferecidos à população. Como é que ele organizou o que era prevenção e o que era atenção? Né? Foi isso que nós fizemos com o SUAS. O SUAS hoje ele é regulado, ele está em todos os municípios brasileiros, nos 5.571 municípios, mais Distrito Federal. São quase 9.000 CRAS, Centros de Referência da Assistência Social, que tem assistente social, psicólogo, educadores, né, que é a porta de entrada desse sistema público, né? Os centros de referência especializados, que aí já atende, recebe, acolhe, né, população de rua, mulheres vítimas de violência, crianças em trabalho infantil, abuso e exploração sexual. Quer dizer, nós lidamos, o SUAS lida com a grande complexidade dessa consequência desastrosa, não é? Da desumanização, do desmonte do Estado, né, das políticas públicas. E quando a gente estava, como você bem disse, Eliane, você acompanhou de perto, não é? Gilberto, quando nós, e muitos dos que estão nos assistindo hoje, quando a gente estava começando a fazer algumas rupturas, não é? Para assegurar a distribuição de renda para 14 milhões de famílias, para quase 5 milhões de idosos e pessoas com deficiência, quando nós estávamos, né, expandindo essa rede de proteção social, na assistência social, na segurança alimentar, na igualdade racial, na política de gênero, né, nós tivemos esse golpe em 2016. E, a partir daí, na emenda constitucional 95, não preciso aqui dizer o que ela significa, né, e que nós esperamos que ela seja revogada, com a resistência da população brasileira. Estamos aí nesse grande movimento, já no STF, um grande documento da coalizão pedindo, né, a revogação da emenda 95. Todo o desfinanciamento, corte de 70% nos recursos da assistência social, para os CRAS, para os CREAS, para os serviços e benefícios. E isso é direito. E fazer essa conversa com a população é fundamental. Voltar, né, a essa base popular, aprender de novo com Paulo Freire,
né? Que método, que pedagogia é essa, né? Neste momento, neste século XXI? Isso tem sido fundamental. E o MST, a Liga Camponesa, tantos movimentos sociais têm nos ensinado isso. Então, eu espero, né, que neste momento de tanta tragédia, não é? Seja a morte absurda das pessoas, né? Pela negligência, pelo descuido, pela omissão do Estado, desse governo, né? Que banaliza a morte e que banaliza a vida. Então, nós não sabemos onde ele quer chegar, não é? A minha mãe tem 92 anos e deve estar nos assistindo, viu, Gilberto? Então, ela disse um dia para mim: o que tem de bom nesse governo? O que ele está fazendo? Tem alguma coisa? É muito duro, né? Você ter que responder para uma pessoa de 92 anos que disse assim: eu vivi a Segunda Guerra Mundial, mas nem comparação com o que está acontecendo agora com a Segunda Guerra. Quer dizer, achar que a Segunda Guerra foi melhor do que nós estamos vivendo hoje. Então, é um momento muito dramático, mas é um momento também, né, que quem sempre lutou, quem nunca desistiu, e nós aprendemos isso das outras gerações, nós temos essa responsabilidade, né, de levar em frente, de fazer o debate, de qualificar o debate. A Frente Nacional em Defesa do SUAS e da Seguridade tem mobilizado o Brasil inteiro, nós temos produzido textos, né, nós temos provocado os parlamentares, as frentes parlamentares de cada estado, nós temos eleições agora. Que prefeitos e prefeitas nós queremos eleger? Que vereadores e vereadoras nós queremos eleger? Com que tipo de compromisso futuro? Né? Que mundo nós queremos? Que tipo, né, de uma nova perspectiva pós-pandemia? Nós sabemos que isso vai ser demorado, e provavelmente este ano será um ano dedicado, né, a enfrentar a pandemia e a pensar as alternativas. Nós temos espaço, né, para isso, nós temos uma grande inteligência, nós temos uma base popular, nós temos quadros brilhantes no Brasil, né? Nós temos frentes que estão aí fazendo esse debate. Então, eu espero que este curso, né, quando se encerre, vai se encerrar grandiosamente, né, com o Leonardo Boff, que as pessoas saiam, né, deste momento muito mais alimentadas, muito mais fortalecidas. A luta é grande, mas nós vamos resistir e vamos vencer, como já fizemos em outros momentos. E vamos recomeçar tudo de novo, não tem problema. Se esse governo está destruindo o que nós fizemos em 16 anos, né, em quase 16 anos, nós vamos fazer de novo, porque a gente quer muito mais, né, do que aqui onde nós somos capazes de chegar. Nós queremos reformas estruturantes, nós queremos, né, Estado democrático de direito, e que a população e que cada usuário das políticas públicas tenha a consciência do seu direito e do seu protagonismo. Viva a democracia e que a gente tenha força, né, e energia para continuar nessa luta. Que bom estar aqui com vocês. Conversa boa, né, gente? Olha, o tempo, infelizmente, está esgotando, mas eu quero devolver a palavra ainda para que a Eliane possa fazer uma mensagem final dela. A Márcia já fez aqui uma belíssima conclusão. Quero agradecer a presença de todos vocês, ao DCM, a Fórum, TVPT, o pessoal das redes sociais do Fernando Haddad e da Dilma. Lembrar que segunda que vem teremos às 21 horas o nosso querido Leonardo Boff, mas pedir que vocês também entrem no site da nossa campanha nacional de solidariedade, todomundo.org, todomundo.org. É muito importante o teu engajamento. Quero lembrar que, nesse final de semana, nós tivemos uma série de manifestos, alguns estão a favor, outros estão com certas dúvidas, mas é muito importante que surjam manifestos, que surjam manifestações. Nesse momento, em Curitiba, está quebrando o pau ao manifesto em frente à Universidade Federal, parece que há infiltrações, há problemas, mas o importante é que a gente comece a se levantar. E, como disse a Eliane e a Márcia, o protesto é uma forma fundamental também de nos doarmos, de enfrentar e praticar solidariedade. E, finalmente, lembrar que no dia 5 é o Dia Nacional em que nós vamos também colar cartazes, manifestações, vamos preparar a grande mobilização do dia 13. Dia 13 é um Dia Nacional de Mobilização. Então, gente, ser solidário é se mobilizar, é sair do seu conformismo e ir para a luta. Eliane, então, passo para você
para que, em rápidas palavras, você possa deixar mais uma mensagem. E quero agradecer muitíssimo. Foi super agradável essa conversa e foi uma noite linda do nosso curso. Eliane, por favor. Muito bem, eu também agradeço. E eu gostaria de deixar, assim, como algumas palavras, especialmente para a nossa militância. Para a nossa militância que, às vezes, se encontra num estágio meio desanimado, meio desesperançoso, achando que o Bolsonaro e tudo isso é algo muito invencível. E a gente precisa justamente reagir a tudo isso. Se a gente olhar essa base de apoio de 30%, 20 e poucos por cento, a gente tem que considerar que uma parte da sociedade brasileira é conservadora, ela sim concorda com essas ideias, ela vem sendo forjada há anos. O Plínio Salgado, lá daquele tempo lá, não morreu, depois veio ditadura militar, enfim. Então, esse setor existe, mas também existe nós, também existe o setor progressista que é muito maior. E tem uma parte da população, da classe trabalhadora, que ficou perdida no meio dessa história, que ficou também desanimada com a esquerda, e que nós temos que resgatá-la, nós temos que retomar esses vínculos. Então, este exercício agora é fundamental, é nós resgatarmos essa capacidade de reconstituir os vínculos com a classe, nós temos que voltar às cargas com o movimento sindical, nós temos que nos reinventar, se for preciso. De baixo para cima, então, isto é um trabalho que só militantes fazem. Isto é um trabalho que só gente que acredita numa proposta diferente, que acredita num processo de transformação é capaz de fazer. E essa é a convocação que nós temos que construir para este momento. Nós temos uma revolução nacional democrática para fazermos. Simples assim, minha gente. É uma revolução, sim, porque a burguesia não quer. E só será feita com a classe trabalhadora, participando ativamente. E é altamente democrática. E não tem democracia se não existir participação. E nós precisamos organizar a participação. Organizar a participação dá trabalho, dá muito trabalho. Mas é um trabalho muito importante, é um trabalho pedagógico, educativo. Sem consciência, sem elevação dos níveis de consciência do nosso povo, da nossa classe, nós não vamos a lugar nenhum, gente. E trabalho de formação de consciência é organização política que faz, é sindicato, é partido político, é movimento popular. São essas ferramentas da classe trabalhadora. Ah, tá meio sem fio, vamos fazer, vamos renovar os fios das nossas ferramentas. Mas não é abandonar, não é se cansar, não é desistir. Luta de classes, é luta de classes. E luta de classes requer força, energia, disposição. Esse é o convite, essa é a convocação, que sigamos em cursos, sigamos em processos de articulações, sigamos em processos de trabalho, tem muito trabalho pela frente. Se alguém está meio... Convoco, venho aqui no MTD, gente, tem trabalho, para muita... Podem vir. A gente está aceitando militantes mesmo. Por quê? Porque a organização no território popular requer esse esforço, tu tem que estar ou ir lá constantemente, recriar laços com as lideranças locais, entender quem é quem, entender a economia do território, entender as forças do território, os nossos inimigos estão lá, e nós temos que entrar lá, mas não de qualquer jeito, não de qualquer maneira, nós temos que entrar lá com disciplina, com organização, com consciência, com cuidados, com delicadeza e com muita alteridade, porque nós temos que encontrar essa nossa classe heterogênea. A exploração não é igual entre homens e mulheres, entre negros e brancos, entre heterossexuais e homossexuais. O capitalismo organizou uma forma de exploração sacana, que arranca mais das mulheres, que arranca mais das negras, dos negros, que arranca mais uns dos outros, e nos divide, e nos aparta, e nos fragmenta. E nós temos que enfrentar a fragmentação enquanto classe e nos vermos como um todo. Mas eu tenho que ver essa mulher, eu tenho que ver esse negro, eu tenho que ver essa periferia, eu tenho que ver essa coisa toda montada para nos dividir, para poder enfrentar essa divisão e construir unidade. Muito obrigado, Eliana. Belíssimo. Acho que tivemos uma noite linda hoje.
Quero agradecer a vocês todos que nos acompanharam até agora. E quero pedir licença no final para dizer o seguinte também a vocês. A Márcia é minha irmã e a nossa mãezinha, a dona Geraci, está nos assistindo lá de Londrina. Eu quero dar um beijo para ela, para toda a família, que notou que a Márcia não deixou de falar dos quilombolas. Tem uma marca, a família que sempre fala de quilombola. Você nunca deixa de falar de quilombola, dos índios, dos pobres, de todos aqueles que precisam de nós, da nossa solidariedade. Eliane, parabéns, Márcia, e parabéns a todos nós que tivemos uma belíssima noite. Muita luta, sem perder a esperança. Obrigada, Gil. Obrigada. Obrigada, gente.